um tema principal da Bíblia, que é o tema da nova natureza, ou da regeneração. Então, hoje nós vamos falar sobre a natureza de Deus em nós. Agora, antes, eu queria fazer um esclarecimento, tirar uma dúvida e também falar um pouquinho mais sobre o livro de Tiago. A dúvida foi uma questão que foram me trazida nessa semana e eu acho muito importante. Eu quero aproveitar e dizer para os irmãos que eu sou muito grato, eu sou muito agradecido quando alguém traz um questionamento de algo que eu falei que não ficou claro, né? Eu sei que a comunicação aqui, comunicação do pastor com o rebanho, aqui a minha preleção, a minha exposição, ela é desfavorável aos irmãos, porque eu tenho a palavra e vocês ouvem, né? E nem sempre tem o direito de resposta, né? Ou seja, de levantar a mão e esclarecer na hora, não dá tempo para isso. Mas você tem o direito de resposta, o esclarecimento, sempre. Não hesite em me procurar e falar. Pode ser pessoalmente, pode ser pelo WhatsApp, pode ser, enfim, do jeito que você achar melhor, encaminhando um e-mail. Eu faço muito gosto quando alguém traz uma dúvida. Porque, eu explico, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? E é muito importante, então. Pois bem, a dúvida era sobre a questão do conceito de fé sendo um verbo ativo no tempo presente. Então, deixe eu lhe explicar. Todos nós sabemos que fé é um substantivo feminino. E nós sabemos que o substantivo, ou os substantivos, é uma classe de palavras, não é, que atribui nome aos seres, não só aos seres, mas às ações e aos objetos, e também características e sentimentos, etc. Então, isso é um substantivo, que ele dá nome às coisas, de um modo geral. Então, a gente sabe que na língua portuguesa, fé é um substantivo feminino. Mas, no sentido que nós estamos empregando aqui, fé é um verbo ativo. E eu vou explicar por quê, mais uma vez, agora de uma forma um pouquinho mais detalhada. Eu quero pegar aqui a introdução da exposição do pastor Davi Merck. Inclusive, eu quero registrar que eu faço consultas no texto do pastor Davi Merck e também no comentário de Warren Wiersbe, às vezes também de Hernandes Dias Lopes e outros. Ele diz: o livro de Tiago é como um mestre joalheiro. O livro é o primeiro do Novo Testamento escrito, o mais prático do Novo Testamento, mas talvez o mais difícil também. Ele diz mais: isso porque é tão cortante como a talhadeira usada pelo joalheiro. Nos aborda, confronta e expõe os nossos defeitos. No processo, nos purifica também. É interessante notar que esse pequeno livro, de apenas 108 versículos, não sei se você teve a curiosidade de verificar, ele contém entre 51 a 54 imperativos. Sabe o que são imperativos? São ordens que têm um sentido de mandamento no Novo Testamento. A gente conhece lá os 10 mandamentos, né? Os imperativos, eles são geralmente positivos ou negativos. Os mandamentos começam dizendo: não farás para ti imagem de escultura, não furtarás, não, ou faça. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Então, os imperativos são assim. E assim como um diamante tem 58 facetas, esse livro tem 54 cortes no diamante da nossa fé. Sabe qual é a grande pergunta que Tiago levanta para nós? É a seguinte: será que a minha fé é verdadeira? Deixa eu fazer essa pergunta direto para você que está aqui nessa noite. Preste bem atenção, não se distrai agora, não divague no seu raciocínio. A pergunta é para você que veio aqui nessa noite:
para quem está me ouvindo também, para quem está assistindo, para quem está ouvindo pela internet também. Será que a sua fé é verdadeira? Será que eu sou realmente um diamante genuíno que estou nas mãos do grande joalheiro, que é o Senhor Deus? Será que estou permitindo pela fé que Ele, Deus, o Senhor, o joalheiro, Ele esteja lapidando e cortando as facetas que farão com que seu Filho Jesus Cristo brilhe através da minha vida? São perguntas importantes, mas que todas se resumem nessa pergunta principal. Será que a minha fé é verdadeira? Então, a resposta que Tiago nos propõe é a seguinte: o verdadeiro crente crê. Parece redundante, mas aqui é de onde nós tiramos o entendimento de fé como um verbo ativo. Ou seja, o verdadeiro crente, ele persevera, ele crê, ele continua agarrado em Jesus. Ele não desiste, certo? Ele aceita a talhadeira divina, a ideia da aprovação para o melhoramento. Ele continua crendo mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando esteja doendo na sua alma, na sua vida. Mais importante que a pergunta que a gente vê sempre sendo levantada: você já aceitou Jesus como Salvador? Mais importante do que essa pergunta, o pastor Davi ele coloca, perguntar: creio hoje em Jesus como meu Salvador? Você que está aqui, crê em Jesus como seu Salvador? Você continua crendo? Então, a mensagem de Tiago, de acordo com a proposta do pastor Davi, fé é um verbo ativo no tempo presente. Talvez dos textos mais práticos do Novo Testamento seja o Sermão da Montanha e o livro de Provérbios, do Novo Testamento. E nós temos essa ideia da fé ativa, certo? Como uma ação. Nós sabemos que Deus que dá a fé. Efésios 2, 8 e 9, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas, uma vez implantada em nós, em cada um de nós, a fé, ela tem que crescer. Ela tem que se manifestar. Ela tem que se materializar. Certo? Ela não vai conseguir suportar ficar parada em nós. Ela vai produzir. Então, fé em Cristo Jesus é algo radical. É algo que transforma uma vida inteira. É impossível alguém dizer que tem fé em Cristo e continuar do mesmo jeito. Significa que uma pessoa se vê totalmente perdida. Significa que ela se vê pendurada sobre as chamas do inferno. Ou seja, que ela está ali prestes a ser lançada no inferno, sem esperança, pervertida, corrupta, horrivelmente má. Quando de repente ela recebe em Jesus a sua única esperança de libertação. Isso é maravilhoso. Então abraça Jesus pela fé, ela agarra-se nele, confiando que sua morte valia, não é, como a minha morte, ou seja, a morte substitutiva, e a sua ressurreição como a minha também. Então ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Portanto, esse tipo de fé há de transformar as nossas vidas. Se não há transformação, temos que perguntar. Preste bem atenção. Se não há transformação, a gente deve se perguntar: será que tem fé? Será que a fé é verdadeira? Então, na exposição oferecida pelo pastor Davi, ele propõe 14 provas de uma fé verdadeira. Não perfeita, mas em processo. Num processo. Ou seja, estamos num processo. E ele então aborda que a fé verdadeira, primeiramente não vou falar os 14, mas eu vou falar 2 hoje.
reage, ou seja, responde às provações com alegria. Vimos isso, capítulo 1, de versículo 2 ao 12. Mas também levanta uma pergunta a partir do versículo 13. Eu respondo às provações com fé na soberania de Deus, ou na soberana mão de Deus, vontade de Deus? Então, a resposta é: a fé verdadeira, ela resiste à tentação com firmeza. É isso que nós temos visto aí nessas últimas mensagens, dando ênfase aí para os versículos 13 ao 18, que é o texto que cobre. Hoje nós vamos tratar só do versículo 18. Vamos lá então ao texto. Eu vou ler uma vez, vou pedir que vocês leiam na versão de vocês. Diz: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Os irmãos? Então, olha bem, na NVI é bem claro. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Isso aqui está fechando tudo que ficou para trás. Então, a minha grande verdade nessa noite, a grande verdade proposta por esse texto é a seguinte: vitória sobre o pecado somente vem quando a vida de Deus prevalece dentro de nós. Amém? Olhe bem o que eu estou afirmando nesse texto, que é a verdade desse texto. A vitória sobre o pecado, sobre as mazelas que há em nós, somente vem quando a vida de Deus prevalece dentro de nós. Por isso estamos falando sobre a natureza de Deus em nós. Só recapitulando, na primeira parte, nós vimos que tinha uma barreira, não é? Então, na primeira barreira, Deus disse: olha adiante e guarde-se do julgamento. Na segunda, que a gente viu na semana passada, ele diz: olha ao redor e veja como eu tenho sido bondoso com você. Nós falamos sobre a bondade de Deus. E nessa terceira barreira, então, barreira significa coisas que se colocavam contra nós. Ele diz: olhe para dentro de si e entenda que você nasceu do alto e possui a natureza divina. Todos quantos já creem no Senhor têm a natureza divina. Tiago, então, ele usa o nascimento como uma imagem do desejo que leva ao pecado e à morte, como a gente viu lá no versículo 15. Volta aí no versículo 15. Os irmãos podem ler o versículo 15 do capítulo 1. Vejam vocês, nós falamos na semana passada que aí há estágios, não é? Como de uma gestação. Então, primeiro a cobiça, depois o pecado e por fim a morte. A consequência definitiva. E vimos que isso se repete. Mas ele também emprega essa expressão para explicar de que maneira podemos ter vitória sobre a tentação. Eu vou sair um pouquinho de Tiago e vou para João, um pouquinho adiante aí. O apóstolo João, ele trata essa mesma questão abordando da seguinte maneira, em 1 João 3,9. Olha aí, só folhear um pouquinho, deixa marcado em Tiago, pula Pedro e vai para João 3,9. Olha como está escrito aí: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Preste bem atenção, a expressão que ele usa aí, semente. A expressão semente, meus irmãos, se refere
a vida e a natureza divinas dentro do cristão, dentro de nós. Eu fiquei tentando ilustrar isso, e isso aqui é chamado de a regeneração. Eu fiquei tentando ilustrar isso e me veio à mente trabalhar a ideia disso daqui, não é? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu consegui. Certo? Olha bem, o celular. Aqui, você compra um celular, você liga, ele serve como agenda, ele serve como calculadora, ele serve como um monte de coisa, para tirar foto, câmera. Ele está funcionando. Você liga, coloca a bateria, ele tem bateria, ele funciona. Mas, para ele cumprir as funções dele de celular plenamente, ele, para ligar, ou seja, não pelo WhatsApp, que você pode conectar à internet hoje e tal, mas para ele cumprir as funções de telefonia dele, você tem que incluir aqui um chip. E esse chip, portanto, é a natureza do celular. Ou seja, tudo nele funciona. De certa maneira, funciona câmera, funciona agenda, funciona calculadora, funciona, enfim, um monte de coisa. Bloco de notas e tal. Mas ele não cumpre com a função principal dele, que é ser um telefone. Ele só é um telefone se ele tiver o chip, que é o que faz a conexão, que é o que liga através das torres, das ondas aí, por esse espaço sideral. Então, isso é a natureza, ou seja, tem agora a natureza, a semente é a ideia. A palavra regeneração. A regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Tudo isso está no pacote. Nesse ato, o novo crente, então, ele é batizado no Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo. É por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Isso aqui é a definição de regeneração, sabe de quê? Sabe de quê? Alguém sabe? Da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Esse é o entendimento dos batistas em relação à regeneração. E há duas condições para o pecador ser regenerado. Primeiro, arrependimento e fé. Eu não posso entrar naquela polêmica aí do calvinismo, do arminianismo e tal, porque aí tem aí uma grande briga eterna que não vai acabar, só vai acabar no céu, né? Mas essa é a convicção que nós temos de que sobre a regeneração. O arrependimento, então, implica mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Isso é o que está observado, é o texto que está na nossa declaração doutrinária. Agora eu quero pegar o comentário de Exaltino. Ele diz: regenerar significa gerar outra vez. É o novo nascimento que Jesus expõe ou expôs a Nicodemos. Nós vamos ver o texto. É o aspecto externo visível ao mundo da conversão. Então a pessoa muda tanto que parece outra criatura. Ela muda tanto que parece outra criatura. Pastor Exaltino também ele observa o seguinte: as igrejas hoje pregam bênçãos, mas não transformação. A conversão transforma a pessoa. Sem essa pregação, a igreja está mostrando ser igual ao mundo. As pessoas entram para a igreja, mas não são convertidas. Então, eu quero, a partir dessas observações iniciais,
ir para a exposição do texto, nosso versículo em questão. O que nós observamos aqui, nesse texto, nesse pequeno versículo, que não está fora de contexto, é o seguinte. Primeiro, que a regeneração, essa semente, ela é de Deus. Ela é de Deus. Para ajudar a ilustrar, vamos lá para João 3. João 3, evangelho, tá? Agora, não é carta não. João 3, diz assim. João 3, vou ler do 1 ao 7, os irmãos acompanhem, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olhe bem. Preste bem atenção ao que Jesus está dizendo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Isso foi uma afirmação, tá bom? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. 2 vezes Jesus repete, digo-lhe a verdade, digo-lhe a verdade. De novo aqui, ele responde. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. Há uma necessidade para você, Nicodemos, e para todo ser humano. Qual é essa necessidade? É nascer de novo. Meus queridos, eu quero já aproveitar essa declaração aqui para fazer uma aplicação. Aqui para os que visitam a igreja, para os que andam na igreja, participam aqui na igreja. Olhe bem, não adianta nada você vir aqui, no sentido de passar a vida inteira vindo aqui, se essa obra de regeneração não acontecer na sua vida. Não adianta nada se você gosta da igreja, que você gosta do evangelho, gosta de Jesus, se essa obra não acontecer na sua vida. Então, porque Jesus diz que necessário é nascer de novo. Embora Nicodemos fosse um mestre da lei, ele não entendia isso muito bem, ele se equivoca na sua interpretação, ele não entende bem o que significa nascer de novo. E Jesus explica para ele que esse novo nascimento não é da carne, ele vem do alto, ele vem de Deus, é obra de Deus. Da mesma forma como não geramos o próprio nascimento humano, também não podemos gerar o próprio nascimento espiritual. Ou seja, não somos nós que geramos, mas é Deus. E é interessante, quando cremos em Jesus Cristo, foi Deus quem realizou esse milagre na nossa vida. Por isso que nós temos que orar por esse milagre. Agora, não só isso. O texto também diz que é pela graça de Deus, não é? Não somente vem de Deus, mas é pela graça de Deus. Não adianta a gente se esforçar para obter isso. É uma questão da obra da graça de Deus. Deus nos deu o novo nascimento, o nascimento espiritual por sua graça e vontade. Ele diz, agora eu estou me referindo aqui também e principalmente a João, 1 João, tá bom? A Tiago 1:18. Quando ele diz assim, olha, que por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. E Jesus vai dizer, os quais não nasceram do sangue, descendência humana, não é? Nem da vontade da carne, esforços humanos, mas da vontade de Deus. E nem foi da vontade do homem, ou seja, da resistência humana, da assistência humana, do auxílio humano, mas de Deus. Então, isso fica muito claro. Ninguém pode nascer de novo por meio dos seus próprios parentes, das suas próprias determinações ou de sua religião. O novo nascimento é uma obra de Deus.
Por isso nós temos que orar por essa obra de Deus na nossa vida, ou seja, na vida daquelas pessoas que nós conhecemos. Amém? Creia nisso. Não pense que o evangelho mudou e que a mensagem suavizou, que as pessoas sendo amiguinhas de Deus, ou seja, gosta, acha bonito, mas não quer se envolver, não quer se entregar, ela continua rebelde à vontade de Deus. Isso é fato. E você não precisa ser grosso, ignorante, mas você também não precisa ser um enganador. Quando você nega a verdade da Escritura para alguém, você está sendo um enganador também. Não tenha medo de dizer a verdade. Agora diz que, como é que isso acontece? Por meio da palavra de Deus. Mais uma vez, pela palavra da verdade, Ele nos gerou. Assim como a concepção humana requer um pai e uma mãe, também o nascimento divino, ele tem dois pais. O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Por favor, entenda aqui o contexto que eu estou aplicando, tá certo? É uma ideia do texto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois fostes regenerados não somente de semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isso está em 1 Pedro 1, 21. Então é o Espírito e a palavra que nos gera. Isso aqui não entra naquelas discussões, tá bom? É apenas ilustrando o que acontece de fato. O Espírito de Deus, então, ele usa a palavra de Deus para realizar o milagre do novo nascimento. Uma vez que a palavra de Deus, conforme diz lá em Hebreus 4:12, é viva e eficaz, então ela pode gerar vida no coração do pecador que crê em Cristo. E essa vida é a vida de Deus em nós. Amém? Olha, meus irmãos, por isso que quando se prega errado a Bíblia, você não está oferecendo a palavra que transforma. Você está oferecendo a palavra que ilude. Já dizia um bispo anglicano, que eu não me lembro agora o nome dele, que a palavra de Deus pode ser distorcida. E ela foi distorcida e é distorcida muitas vezes. Os irmãos se lembram quem foi uma famosa pessoa que gostava de citar as Escrituras? Ok? Satanás, o diabo. Mas olhe bem, o que esse bispo anglicano dizia? Que a palavra de Deus, distorcida na boca de Satanás, já não é mais palavra de Deus, mas é palavra do diabo. Então, tem gente que está se convertendo não à palavra de Deus, mas a uma boa oratória. Não está se convertendo à palavra de Deus, mas um pastor, um pregador agradável, divertido. Não está sendo confrontado, mas ele está simplesmente tendo o seu ego inflado. E a ideia que nós vemos é que a gente saia da igreja muitas vezes, não é feliz. Que a gente saia arrasados, acabados. Porque a palavra de Deus feriu a gente, confrontou o nosso orgulho, confrontou o nosso egoísmo, confrontou os nossos pecados de estimação. Ela nos bateu pesado, essa é a ideia. Claro que eu sei que essa pregação não é uma pregação muito agradável hoje em dia. Mas nós não podemos negá-la. Nós não podemos negá-la. Então, preste bem atenção. Isso está aqui claramente. É por meio da palavra. E também é o mais excelente nascimento possível. Tiago diz aos cristãos judeus, que ele está escrevendo, né, que somos primícias das suas criaturas. É a segunda parte do versículo. A fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Aqui, um termo muito significativo para eles. O povo de Israel, os irmãos se lembram, no Antigo Testamento, ele leva as primícias para o Senhor como expressão da sua devoção e obediência. Lembra o que está lá em Provérbios 3:9? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
Olha bem, lá no Antigo Testamento, Deus orienta o povo a levar as primícias, os primeiros frutos para o Senhor. De todas as criaturas que Deus tem nesse universo que Ele mesmo criou, os cristãos são as mais exaltadas e excelentes. Ou seja, compartilhamos a natureza de Deus em nós. Compartilhamos a natureza de Deus em nós. E por esse motivo, está abaixo da nossa dignidade aceitar, então, a isca de Satanás, que nós falamos sobre ela, ou desejar coisas pecaminosas. Não faz sentido. Um nascimento superior deve implicar uma vida superior. É isso que nós temos aqui. O nascimento superior deve implicar uma vida superior. Daí, há de se questionar essas pessoas que vivem num estado mórbidos, não é? Passivos, satisfeitos em si mesmos. Pessoas que se contentam com religiosidade. Mas a fé que Tiago fala, ela nos mobiliza, ela nos faz agir. Ele vai tratar isso muito bem, com a expressão que a fé sem obras é morta. Ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Quase que não sai, né? Trava a língua aqui. Mas é fato que não dá para entender pessoas que dizem que têm o novo nascimento em si e que são apaixonadas por esse mundo, que são agarradas com a carnalidade, que vivem atrás de coisas pecaminosas, que o prazer delas está em coisas que desagradam a Deus. Não dá para entender, porque um nascimento superior deve implicar uma vida superior, uma ética superior, valores. Não é no sentido de sobrepor aos outros, mas é no sentido de satisfação pelo fato de ser o que é. Não ter vergonha de ser um verdadeiro cristão. Ao acontecer um novo nascimento, Deus declara que não pode aceitar o antigo. É interessante uma observação que Warren Wiersbe faz. Ele diz, ao longo de toda a Bíblia, Deus rejeita o primogênito e aceita o segundo filho. Ele diz, Deus aceitou Abel em lugar de Caim. Ele aceitou Isaac em lugar de... Peguei vocês agora, né? Ismael. Isso. Ismael. Ele aceitou Jacó em lugar de Esaú. A gente sabe que esses três, o Caim, nós sabemos que o Ismael e que o Esaú foram os primogênitos. Mas Deus aceitou os segundos. Ele rejeita o primeiro nascimento, por mais nobre que seja aos olhos dos homens, e afirma que precisamos de um segundo nascimento. Simbolicamente, é isso. É essa experiência de novo nascimento que nos ajuda a vencer a tentação. Se deixarmos que a velha natureza do primeiro nascimento assuma o controle, seremos derrotados. Recebemos a velha natureza, a carne, a natureza de Adão, e ela fracassou. Mas, se nos sujeitarmos à nova natureza, seremos vitoriosos, pois Deus nos deu em Cristo essa nova natureza. Ela vem de Cristo, e Ele é o Cristo vencedor. Amém? Você não pode viver derrotado, porque você serve ao Cristo vencedor. Olha a mensagem que nós temos aqui de Tiago. Um aluno de uma escola dominical explicou essa verdade de uma forma muito simples, bem simples. Ele disse que 2 homens vivem em meu coração, o antigo Adão e Jesus. Quando a tentação bate a porta, alguém precisa atender. Se eu deixar Adão atender, abrir a porta, cairei em pecado. Assim, eu peço que Jesus atenda, porque ele sempre
vence. Ele ilustrou de uma maneira bem interessante. Por certo, essa nova natureza deve ser nutrida com a palavra de Deus diariamente, a fim de que possa se fortalecer para combater nas batalhas. Não é deu corda e vai embora, pisou no piloto automático, não. Da mesma forma como o Espírito Santo usou a palavra de Deus para nos dar um nascimento espiritual, também usa a palavra para nos dar forças espirituais. Quando Jesus foi tentado, vocês se lembram o que ele disse para Satanás? Uma das coisas principais: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É interessante que Jesus entendeu isso, usou isso, e nós achamos que conseguimos vencer sem considerar a palavra de Deus. Quem leu a Bíblia aqui, não precisa responder, só para pensar. Quem leu a Bíblia aqui hoje, fora do culto? Quem separou um momento para poder, do mesmo jeito que almoçou e jantou, jantou não, né? Deve ter alguém que jantou, né? Mas do mesmo jeito que tirou o tempo para comer arroz, feijão, bife, salada, macarrão e etc e tal, também tirou um tempo para se nutrir da palavra de Deus. Depois nós somos presas fáceis nas mãos de Satanás e nem nos damos contas do porquê. Porque não amamos muitas vezes a palavra. Ela nos gerou, meus irmãos, nós somos gerados pela palavra. Você só é crente porque um dia alguém expôs a palavra para você. Só que isso não basta. Você precisa ser nutrido por essa palavra também. Quaisquer que sejam as justificativas que apresentamos, não podemos culpar ninguém, além de nós mesmos, pelos pecados, pelos nossos pecados. Aprendemos isso na primeira mensagem. Nossos desejos nos fazem cair em tentação e pecar. Vimos isso também. Não é culpa de Deus, vimos isso também. Mas Deus ergueu essas 3 barreiras para nos guardar do pecado. Se respeitarmos essas barreiras, receberemos então uma coroa. Se as transgredirmos, morreremos. Eu queria terminar com uma pergunta: o que vamos escolher? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos Te agradecer, porque sabemos que vitória completa sobre o pecado só vem quando a nova natureza, quando a natureza do Senhor se manifesta verdadeiramente dentro de nós. Quando permitimos que o Senhor seja o controlador, o governador das nossas vidas. Que a tua igreja aqui reunida possa crer nisso, possa levar para si esse encorajamento de se apegar cada vez mais ao Senhor, à tua palavra, a alimentar a natureza espiritual que tem dentro de si. Possa colocar crédito para poder ter como ligar livremente. Possa entrar num plano e não ficar pendente de favores, de migalhas, porque isso não funciona e não resolve. Mas somente quando estamos totalmente conectados ao Senhor, ligados ao Senhor, conseguimos ser vencedores. Que essa natureza do Senhor esteja em nós e se manifeste cada dia em nós. E que permitamos que ela nos governe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.